Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Praça dos Três Poderes. Brasília, Distrito Federal, Brasil. Thaís Carvalho, atleta de tiro com arco. Com equipamento em punho, ela prepara um disparo e mantém o arco tensionado. No Paralímpico, a gente ainda tem muito uma visão de que é um esporte café com leite, e essa não é a ideia. Existe alto rendimento aqui também. Existem atletas que treinam muito, que se dedicam para o esporte, e deveria ser tão valorizado quanto um esporte olímpico. Então, não é café com leite, é esporte de alto rendimento, é alta performance, e é isso que a gente busca com os treinos, com as atividades, abrindo mão de atividades para conseguir se dedicar mais ao esporte e ter esse reconhecimento. Mas uma grande diferença que é muito legal de participar do esporte paralímpico é que eu tenho certeza que quando uma pessoa decide ir lá assistir e ver, é uma experiência muito diferente. Não só pelo envolvimento com o esporte, mas o envolvimento com a história dos atletas e o momento ali de cada um. São várias deficiências, são várias limitações, e eu acho que como ser humano você olhar e ver... as pessoas gostam muito do termo superação, né? Mas realmente você chegar lá e perceber que não é impossível, as pessoas se adaptam, o ser humano se adapta e ele consegue executar tarefas, às vezes não tão bem quanto, mas da nossa forma, da melhor forma que a gente pode colocar ali para ser feita. Na escola eu sempre pratiquei vários esportes e eu tenho a pegada um pouco competitiva, só que quando você é deficiente existe... eu não sei se é uma forma das pessoas tentarem te proteger, então... Ou você fica café com leite, mais à parte, e aí você finge que joga, ou as pessoas facilitam muito para você. E eu não queria isso, eu queria justamente poder competir de forma, assim, igual para igual. E foi nessa busca que eu encontrei o CTF, e lá eu encontrei outras pessoas com deficiências, onde eu finalmente poderia jogar e a gente tentar aumentar as nossas potencialidades e tudo mais. Então... Na escola, eu tive apoio de alguns professores de educação física eram bem compreensivos nesse ponto. Eu lembro de uma vez que a gente teve um interclasse, e aí as opções eram futebol, basquete ou vôlei. Eu não me enquadrava em nenhuma delas porque esporte de impacto, apesar de gostar, é algo arriscado, já que eu fraturei. Eu nunca fraturei outra coisa depois, mas... no caso, eu conversei com esse professor e eu disse, não tem como a gente colocar um ping-pong, alguma coisa assim. E aí, arrumamos mesa, criou uma nova categoria, um esporte, e aí eu pude finalmente competir. Eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio já, então depois de um bom tempo. Mas foi a minha primeira medalha de honra ao mérito, uma medalha de prata. Eu fiquei bem feliz, eu me senti participativa, eu me senti integrante do interclasse e foi uma experiência bem legal. E quanto a incentivadores dentro do esporte e como deficiente, uma das maiores pessoas foi meu pai. Meu pai também era deficiente e isso era uma vantagem para mim, porque meu pai teve poliomielite, então ele era atrofiado da perna direita. E ele sempre foi a pessoa que tentava dizer, olha, ela precisa tentar sozinha, ela precisa fazer, e nesse ponto ajudou muito. Então minha mãezinha é super protetora, queria a filha com deficiência,
E não, melhor não. E meu pai, por ter passado por uma situação muito similar, ele entendia a importância de deixar eu tentar fazer e ver até onde eu conseguia. Quando eu não conseguia, dizer, olha, não dá, até aqui eu não consigo, ou eu preciso de mais tempo, ou realmente esse é o meu limite. Mas o meu pai foi a pessoa que ajudou nesse sentido de permitir que eu me conhecesse e conhecesse os meus limites, até onde eu conseguiria ir. Então, papai foi um grande incentivador do esporte. E claro que toda a minha família e meus amigos e meu namorado, até hoje, eles me ajudam muito nesse suporte, incentivo e apoio. Uma parte de mim, uma parte do que eu sou hoje, da pessoa que eu me tornei. Eu tenho outras atividades, eu trabalho, eu estudo, mas o esporte é aquele outro pedaço que completa o quebra-cabeça que é a Thaís. Então, faz parte da minha vida, faz parte da minha história e eu espero que continue assim por muitos anos, porque é integrante da minha identidade. É a Thaís que é hoje, ela é a Thaís para atleta, ela é a Thaís que faz tiro com arco e ela é feliz dessa forma. Que a gente tem que tentar as coisas antes de taxá-las de impossível, é o que eu costumo fazer, pelo menos. Eu acredito que existam limites, onde você chega e talvez passado ali requeira um pouco mais de trabalho, mas não impossibilidade. E eu não gosto de ver coisas como impossíveis. Eu acho que tudo depende muito da nossa força de vontade e daquilo que a gente está disposto a fazer para alcançar os nossos sonhos e objetivos. Então, pode ser que existam as impossibilidades, mas eu não gosto de olhar para elas dessa forma. Eu vou ficar com o Mundial na China mesmo. Ter ajudado a construir uma parte da nossa história internacionalmente no tiro com arco foi uma sensação incrível. Foi um dia que a gente atirou contra os melhores do mundo. E você conseguir, nós atiramos contra a China, contra a Rússia, contra a Coreia, que são bem fortes na modalidade de tiro com arco, e conseguir ganhar deles quebrou justamente a ideia da impossibilidade. É impossível o Brasil, até porque nesse campeonato, dentro da classificatória, nós éramos os últimos. Então, quando eu falo que não é incomum os últimos, realmente acontece. E ninguém esperava isso, então, da dupla brasileira. E aí a nossa primeira dupla a encarar era justamente o melhor atleta, o mais bem colocado no ranking, e aqui era a melhor colocada e que no momento acho que estava em terceiro ou quarto. Que são grandes adversários, pessoas que atiram muito, que fazem parte da história. Inclusive ela foi a campeã desse último Mundial na Holanda. E eu acho que viver isso com o Chico e perceber que nós somos sim capazes, nós podemos ganhar deles, nós podemos ganhar de quem a gente quiser. Claro que não vão ser todas as vezes, mas isso pode acontecer, quebra a ideia da impossibilidade e foi um momento único para mim, para o Chico e para todo mundo que estava vivendo aquele momento ali com a gente. Foi bem legal participar de uma final e depois receber a nossa medalha junto e comemorar com a nossa equipe. Foi fantástico. Subir o pódio numa Paralimpíada, eu tenho muita vontade mesmo. Acho que seria algo muito, muito, muito significativo e que lacraria a história do atleta, que segue no sonho. Você começa ali no estadual, depois você vai para o nacional, depois você vai para o internacional, e eu acho que o prêmio máximo seria realmente subir no pódio, representando o seu país no evento máximo da sua modalidade. Então, uma medalha nem sou exigente, se for de ouro, maravilhoso, mas acho que subir e ter a bandeira ali, subindo junto no pódio, seria fantástico. Agora, se for de ouro e der para ouvir o hino nacional, é melhor ainda. É justamente essa questão de ponto a ponto, flecha a flecha, e ele nunca está definido. Às vezes a gente fala, você pega um esporte como futebol, você vê uma goleada, um 7-1, e você pensa, não tem como fugir disso,
infelizmente vai ficar muito difícil. O tiro com arco, não. A qualquer momento você pode colocar uma flecha fora do alvo e perder aí 10 pontos de vantagem que você tinha à frente. Então, só se decide na última flecha, no último momento. É emocionante, é maravilhoso. E eu convido as pessoas a experimentarem um pouco da modalidade. Espero que a gente esteja aí caminhando para um Brasil com mais acesso a esses esportes, justamente rompendo aí barreiras como a questão financeira, se houverem mais espaços, disponibilizando arcos, campos e tudo mais, para que quem não tenha o recurso possa experimentar, e eu garanto que experimentando vai gostar. Nós temos a categoria do arco recurvo, que é a que eu atiro, e nós temos o arco composto. Existem algumas diferenças básicas entre eles, que é o modelo do arco. O arco composto ele tem rodanas, ele é atirado numa distância diferente, então o arco composto atira-se a 50 metros num alvo menor, o arco recurvo a gente atira 70 metros no alvo maior. No resto, são 72 flechas durante uma competição. E aí você coloca todo mundo na linha de tiro. A gente atira 6 flechas juntos durante 4 minutos. Você tem 4 minutos para tirar suas 6 flechas. E não pode ser num ambiente coberto. A nossa competição nós chamamos de outdoor. Então, se estiver chovendo, se estiver ventando, se estiver com muita luz, pouca luz... Enfim, a competição continua, ela só para por questões de segurança. Então, em caso de raios, ou a visibilidade está totalmente comprometida, eu não consigo enxergar o alvo. Para-se a prova pelo fato de, se acontecer o caso de alguém, porventura, aparecer atrás do alvo, eu não consigo ver o alvo, eu também não vou conseguir ver a pessoa, e é arriscado. Então, competição só encerra em casos de segurança. E no mais, a gente atira com as condições de clima que tiverem acontecendo. Embaixo de temporal, de chuva, desde que sem raio, a gente está lá. São essas 72 flechas. A gente atira, então, em 12 séries. Todo mundo atira 6 flechas dentro dos 4 minutos. Acabou o tempo, vai lá, pontua, busca. A pontuação vai de 10 até 0, se você colocar fora do alvo. E após terminarem as 72 flechas, você faz o somatório. E aí a gente vai para a parte mais emocionante. Então, essa parte não é tanto, porque você vai ver uma linha lotada de gente, você não vai conseguir acompanhar as pessoas. Nós usamos lunetas para ver aonde a flecha está batendo, aonde é que ela está. Porque a olho nu fica um pouco complicado de você definir e ajustar a mira. E aí, depois dessa etapa da classificatória, aí começa a parte mais emocionante mesmo, que são os combates. E aí você pega o atleta que fez a maior pontuação contra o atleta que fez a menor pontuação e assim por diante. O segundo contra o penúltimo, e aí vai. Então, acaba sendo muito emocionante porque não necessariamente o primeiro atleta, ou que fez a maior pontuação, nem sempre ele consegue se estabilizar emocionalmente. Em técnica, é claro que ele é melhor do que o último, mas no tiro com arco não é incomum você ver, às vezes, o último colocado batendo um primeiro colocado. Então, isso dá uma emoção para o esporte bem legal. Nada está definido até a última flecha. E aí a gente atira nos combates, são 3 flechas, cada pessoa atira 3 flechas. A gente vai no alvo, vê quem fez a maior pontuação. E aí, quem ganhar, leva 2 pontos. Quem chegar a 6 pontos primeiro, ganha o combate. Quem perdeu está eliminado e a chave segue até você ter uma medalha de ouro, prata e bronze. Eu gostaria que as pessoas soubessem que o tiro com arco é um esporte maravilhoso, né? Ele é bom para o corpo, ele é bom para a mente. Todos os esportes são, mas aqui eu estou para defender a nossa modalidade. E é um esporte que traz muita paz consigo. É um esporte que você não depende muito dos seus adversários. A questão é entre você e o alvo. Então, que se o seu adversário está atirando bem, que ótimo, que bom, mas a questão é sua. Então, é você, suas flechas e o alvo. Você tem que se resolver naquele momento, independente do resultado que os outros estão demonstrando. Então, essa sensação é muito boa, é algo que te educa também, que ensina, que faz você crescer individualmente, e a gente também tem a oportunidade de atirar em equipe, e já tem os 2 feelings, né? Ele dá tanto a
a sensação do esporte individual, quanto ele também permite a sensação do esporte coletivo, e você cresce das duas formas. Então, tiro com arco é concentração, é foco, é calma, respiração. E não é monótono como as pessoas pensam, pelo contrário, quando você assiste a uma competição de tiro com arco, um combate ele é bem emocionante, porque o tiro com arco é muito a questão da constância, a mesma postura. As pessoas sempre acham que é ter uma visão boa, mas na realidade nós temos modalidade de tiro com arco que é inclusive para deficientes visuais. Então, a visão não é o principal do nosso esporte, o principal é a constância, manter sempre a mesma postura, o mesmo tiro, e a mira acaba sendo um acessório nesse ponto. A equipe técnica que cuida da seleção como um todo. Aqui no campo também eu treinava com o técnico Christian, é um ótimo técnico que nós temos aqui. E atualmente eu estou um pouquinho mais independente, então eu costumo treinar um pouco mais sozinho, ou também com muito apoio de uma grande amiga minha do tiro com arco, que é a Carol, que ela fez o curso de técnico agora, e aí me dá umas dicas, me aconselha, a gente filma, olha. O maior apoio que eu tenho é a Bolsa Atleta do governo federal, então com essa bolsa é o que possibilita compra de material, pagar algumas viagens para determinados campeonatos. Esses campeonatos principais, nós temos o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, então é pago pelo comitê hospedagem, inscrição, todas as despesas são custeadas para mundiais, para Paralimpíadas, Pan-Americanos. Agora, existem também outras competições, e é claro que não dá para o país bancar todas as competições, então tem coisas que precisam sair do nosso bolso mesmo. E aí, nesse ponto, entra a Bolsa Atleta, que me ajuda a financiar material, viagens, campeonatos e todas as outras coisas extra que não estão dentro do pacote. E aqui em Brasília nós também temos o pessoal do Compete Brasília, que é um apoio mais voltado para passagens aéreas. Então, esse ano eu pude participar de um campeonato bem importante para a gente na República Tcheca, e poder participar no Rio das Paralimpíadas foi marcante, porque era o nosso país representando o Brasil e toda uma torcida, toda uma arquibancada torcendo por você. É um peso muito diferente. Claro que dá aquele frio de, poxa, eu quero fazer bonito, eu quero mostrar para o Brasil que nós temos bons atletas, e a gente ficou até um pouco nervoso quanto a isso, mas é indescritível a sensação de você atirar e ter uma plateia inteira ali gritando. O povo brasileiro é bem caloroso, dependendo da competição onde a gente vai, dos países, são pessoas mais quietas. O brasileiro não tem isso, é realmente a torcida, é o feeling. E foi muito bom, foi muito, muito divertido participar dessa experiência, e algo que marcou na minha trajetória como para-atleta. Eu comecei em 2012, nessa época eu era atleta do tiro com arco não, do badminton. Sempre gostei muito de esporte, sempre fui uma criança bem ativa, mas na época eu ainda não era amputada. Eu tinha uma deficiência, eu fraturei a minha perna aos 3 anos de idade, caí dançando, e esse osso ele ficou fraturado dos 3 anos de idade até os 22. E aí, só aos 22 anos que eu decidi amputar. Mas eu comecei o tiro com arco um pouquinho antes da amputação. Então, em 2012, eu fui conhecer a modalidade, jogava o badminton, na quadra ao lado o pessoal atirava, sempre achei muito bonito o esporte. E um dia eu fui lá me oferecer para participar, né? Lá aqui em Brasília nós temos um centro de treinamento, que seria o CTF, e lá eles têm várias modalidades para pessoas com deficiência e tudo mais, e foi nessa oportunidade que eu conheci de fato. Mas em 2012 mesmo eu precisei fazer uma cirurgia, porque o meu osso era fraturado e a minha perna entortava com o tempo. Então, em períodos eu tinha que alinhar a perna para conseguir usar uma órtese e tudo mais. E aí, em 2012, eu coloquei uma haste, que supostamente era para durar 10 anos, sem cirurgias, e me dar uma paz, um tempo sem operações nem nada. Mas essa haste, ela quebrou dentro do meu osso quebrado enquanto eu andava, em 2014. E aí foi em 2014 que eu optei pela amputação. Então, foi uma escolha minha,
bem pensada, bem estudada, bem tranquilo. Sou bem feliz com a minha amputação, bem resolvida nesse ponto. E a amputação, para mim, ela veio justamente na busca por qualidade de vida. Uma vida sem cirurgias a cada 2 anos, onde eu possa me dedicar a uma atividade e ficar um bom tempo sem precisar dessas interrupções. E foi isso que ela me trouxe, sem falar outras coisas que não estão diretamente relacionadas ao esporte, mas à vida pessoal, em como eu me sinto, a sensação de ser uma pessoa mais independente, ou até mesmo a sensação de se sentir mais bonita e tudo mais com a prótese. Eu adoro minha prótese, eu gosto, e eu acho que acrescentou muito na Thaís de hoje e na Thaís do esporte também. Então, em 2014, eu fiz a amputação e 4 meses depois eu já tinha voltado a tirar. Então, meu primeiro campeonato internacional foi 4 meses depois de amputar. Foi na Argentina, um Parapan-Americano que nós tivemos lá, e eu cheguei na 4ª colocação. Então, para um início de história dentro do tiro com arco, foi uma experiência muito legal. E no ano seguinte, nós tivemos outros campeonatos importantes e eu tive o prazer de participar e poder representar o Brasil em Toronto, que foi o Parapan-Americano, né, geral. Lá eu conquistei a minha primeira medalha internacional, que foi medalha de prata, e também uma das vagas para o Brasil ser representado nos Jogos Paralímpicos, no caso, o Rio 2016. E aí, com essa vaga conquistada, a ideia da vaga no Brasil é você conquistar a vaga para o seu país, não para você. Então, em 2016, começou a trajetória de: temos a vaga para representar, alguém vai assumir essa vaga. Agora a questão é quem vai. Então, em 2016 foi esse caminho. E pela primeira vez o Brasil teve mulheres do tiro com arco e do tiro com arco recurvo sendo representadas na história das Paralimpíadas do mundo. Apesar da primeira competição adulto ter sido em 2014, em 2013 eu participei do primeiro campeonato internacional, que era juvenil. Foi junto com o Diogo, também daqui de Brasília, um grande amigo meu e grande atleta. E lá nós conquistamos 4 medalhas de prata, era um juvenil mundial, o IVAS. E lá nós fomos vice-campeões dentro do juvenil, que são outras condições de tiro. Então, no juvenil a gente tirava 50 metros, é algo um pouco mais adaptado. Mas na competição adulta, então, em 2014 eu fui 4º lugar no Parapan-Americano. Em 2015 eu participei pela primeira vez do Parapan-Americano geral, né, que foi em Toronto. Lá eu consegui a minha primeira medalha de peso, então foi a medalha de prata e também a conquista da vaga para os Jogos Paralímpicos. Também em 2015 eu participei pela primeira vez de um mundial. Nesse mundial eu encerrei em 17º lugar. E aí não parece muito, mas depois que você para pensar poxa, eu estava no mundial, então eu estou em 17º, mas entre 17º do mundo. E é muito legal, e aí você começa a valorizar um pouco mais as suas conquistas. E aí, no ano seguinte, a gente participou do Parapan-Americano de tiro com arco, ele acontece a cada 2 anos. Então, no primeiro da Argentina eu fiquei em 4º, e nesse Parapan-Americano em 2016, no ano olímpico, eu consegui a medalha de ouro. Então, foi bem simbólico para mim, foi bem bacana. E depois a gente foi para o Rio. No Rio, eu cheguei na 9ª colocação, o que foi uma conquista inédita para o país. Até o momento é a nossa melhor colocação dentro da minha categoria. E eu fiquei muito feliz de poder estar lá, representar o país e na nossa casa, com os brasileiros junto para comemorar essas conquistas. E no ano seguinte, em 2017, acho que foi a maior conquista que eu tive dentro do esporte. Foi participando do Mundial da China. Ele acontece a cada 2 anos também, os mundiais. E em 2017, pela primeira vez na história do tiro com arco e do país também, brasileiros conseguiram subir ao pódio. Então, junto com o Chico, outro grande atleta e grande amigo, nós conseguimos a medalha de prata numa competição
a nível mundial. Então, aquela foi a primeira vez que o Brasil subiu no pódio dentro de um evento mundial pela medalha de prata. E foi fantástica, a sensação é maravilhosa, mas todas as conquistas que eu tive, independente de serem campeonatos como mundiais, como Parapans ou campeonatos regionais, acho que todas as conquistas são vistas com muito carinho, assim, da minha parte. Todas elas foram importantes para a construção de uma paratleta que chegou numa medalha de prata dentro de um mundial. Hoje eu estou entre as 20 melhores do mundo, não só eu, outros atletas do Brasil dentro da nossa modalidade também estão. A gente tem a Janinha, que é maravilhosa. A Janinha já esteve, inclusive, na primeira colocação do mundo. E isso é muito legal, de perceber que dá resultado. Não é um esforço só nosso, é o esforço de várias áreas, é um esforço de um ministério, é o esforço de um comitê paralímpico brasileiro, é o esforço do atleta que vem treinar, de uma comissão técnica e de uma família que dá suporte. E acho que todas essas conquistas vieram graças a isso, a essa base. E esse ano nós participamos também do Mundial da Holanda, que valia vaga para Tóquio. Lá eu consegui bater o índice mínimo, que é o pré-requisito. Então, para você participar de uma Paralimpíada, você tem que bater uma pontuação mínima dentro de um campeonato internacional. Então, não pode ser qualquer pessoa, por mais que ela esteja tirando bem no Brasil, se ela não bater esse índice dentro de uma competição internacional que eles digam, essa competição vale para o índice, não adianta, ela não pode participar das Paralimpíadas. Então, esse pré-requisito, eu e alguns atletas, graças a Deus, já cumprimos, que é o índice. E agora, a gente vai participar do ano que vem. Esse ano teve uma seletiva para ver quem seria a seleção a ser formada. E ano que vem a gente vai para o México em busca da vaga. Agora é procurando a vaga para conseguir. Então, já tem o índice, falta vaga. Lembrando que a vaga, ela é conquistada para o país. Então, se eu vou lá e conquisto a vaga, essa vaga não é minha. Ela é do Brasil e ela vai ser representada, teoricamente, pelo melhor atleta antes dos Jogos Paralímpicos que vão ser em Tóquio. Então, estou bem confiante e espero muito chegar a Tóquio e poder representar mais uma vez o nosso Brasil lá. Ela tensiona o arco, libera a flecha e acerta o centro de um alvo redondo colorido. Levanta o arco, tensiona a corda até tocar seus lábios, faz a mira e libera o disparo. Não sobe só a Thaís e sobem todas as pessoas que estão ao redor dela, apoiando e ajudando e abrindo mão de passar um tempo ou qualquer coisa do tipo. É o Brasil inteiro subindo num pódio, recebendo um resultado que é nosso. Dentro do esporte, as maiores dificuldades inicialmente são a questão do investimento mesmo. O esporte paralímpico, ele não conta com uma estrutura de patrocínios e tudo mais que a gente vê dentro do esporte olímpico. Eu não sei se é a questão do esporte vender uma ideia de saúde e às vezes as pessoas olharem para o esporte paralímpico como se ele não desse essa ideia. Mas eu acho que pelo contrário, ele mostra que uma deficiência não significa que a pessoa não está saudável. Na realidade, faz parte dela e ela pode, sim, atingir metas e vários objetivos dentro da carreira esportiva. Quando você vê uma torcida assistindo um esporte paralímpico, eu noto uma torcida muito mais envolvida do que dentro do Olímpico. O Olímpico envolve, claro, mas o Paralímpico ele envolve não só pelo esporte, como pela história dos atletas e pelo momento. Então, eu já tive caso de estar numa arquibancada, onde era uma pista de atletismo, os competidores eles utilizavam cadeira de rodas, mas tinha um deles que só tinha um dos braços. Então, obviamente, ele não ia conseguir chegar em primeiro. Mas ele ia tocando a cadeira e a competição para a plateia, para a arquibancada, a gente não viu quando o primeiro, o segundo ou o terceiro passaram. Porque estava todo mundo de pé, torcendo para o cara que estava tocando a cadeira de um lado e do outro. E a competição só acabou quando ele cruzou a linha de chegada. Então, eu me arrepio, eu lembro dessa situação e dessa situação. E o esporte paralímpico mexe muito com esse lado. A emoção de você ver uma pessoa ali que
provavelmente ela não tem as mesmas condições de competir de igual para igual com o outro, mas ele tá ali, ele tá com garra e ele vai até onde ele conseguir. E esse competidor, ele cruzou a linha de chegada e foi a vibração da plateia. Mostrar já seria o primeiro passo para talvez você despertar pessoas que tenham interesse em participar de alguma coisa, mas ainda não se encontraram dentro do mundo do esporte. Então, principalmente no nosso caso, existem determinadas deficiências que são um pouco mais complicadas de adaptação, e às vezes você conhece um esporte que ele se encaixa super bem dentro da sua deficiência e dentro do que você queria fazer, dentro do que você procurava. O que foi que aconteceu comigo com tiro com arco? Eu acho que é algo que atendeu às minhas necessidades físicas e se encaixou muito bem com o meu perfil. Mas eu só conheci o tiro com arco porque eu treinava um outro esporte ao lado dele e vi o esporte pessoalmente e pensei, nossa, aquilo parece ser legal. Talvez se as pessoas vissem mais, outras pessoas, outros corações seriam tocados com o meu e pensar, posso tentar, vou procurar alguma coisa do tipo. E a vantagem disso, o benefício é realmente o crescimento do esporte como um todo. A gente teve isso após o Rio. O esporte cresceu após as Paralimpíadas e após as Olimpíadas, eu imagino que um dos fatores é porque ele foi visto. Ele foi vivenciado por parte da população, para-atletas puderam conhecer, tinham pessoas com deficiências na arquibancada que foram assistir e eu acho que se permitiram experimentar depois, e depois que experimentaram ficaram, e a gente teve aí um número significativo de atletas, e isso é maravilhoso, porque quanto mais atletas, maior o grau de competitividade, maior o nível do esporte, e isso é muito bom para a gente como atleta, para o esporte como um todo, para crescer, para mostrar outras modalidades que não tem tanto espaço assim na mídia ou visibilidade e tudo mais. E ajudar pessoas também que estão à procura de um canto para chamar de seu e dizer, olha, esse aqui é o meu lugar. O meu coto, né, como eu sou amputada, a região da perna ali a gente chama de coto, o coto machuca, impede às vezes que você use uma prótese adequadamente, e aí você está em época de competição, você tem que atirar daquele jeito, e não só isso é para uma amputada, né, mas você pega pessoas que utilizam cadeira de rodas, que também tem todas as dificuldades associadas a isso e os problemas relacionados à deficiência de cada um, então pesa bastante. Às vezes você está num momento muito bom do esporte e a sua deficiência, a sua situação, ela dá uma pioradinha, você tem que mudar, você tem que parar para fazer um processo cirúrgico, para tentar melhorar aquela situação, e isso complica um pouco a nossa constância. Mas, tirando essas dificuldades, eu acho que o restante todo tá indo bem. Eu acho que o esporte ajudou muito, mas não só o esporte, outras atitudes também. Então, as pessoas que às vezes olham com pena, que pensam que, poxa, ela sofre uma situação terrível, às vezes convivendo percebem que não é bem assim. Claro que tem os problemas relacionados à deficiência, mas na maioria das vezes a gente está com bom humor, está bem feliz, está satisfeito e a gente se adapta, é isso. O ser humano se adapta a qualquer condição. Essa é a minha condição, é assim que eu levo a minha vida e eu vou tentar levar ela da melhor forma possível. Direção e roteiro: Kellen Casara. Trilha sonora original: Rock Estrela. Roteiro: Carol Barão. Produção executiva: Virgílio Alencar Rock Estrela. Direção de fotografia: William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto: Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger: Renato Marcondes. Coordenação de produção: Rodrigo Celestino Rocha Maria Tovar. Edição: Levi Alvarez. Som direto: Viva Barreto. Assistência de produção e estilo: Raíssa Peles. Assistência de direção: Du Oliveira. Realização: TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural: Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução: Abalde Produções.